É um grande prazer, mais uma vez, estou falando isso, receber os líderes de Banim, Maim, de Cabão da Canoa, Beit Miklat, Rio de Janeiro, Baruch Hashem. Ontem nós tivemos também Mevasé Davi, lá de Balneário Camboriú, Baruch Hashem. Tivemos o Mevasé Sandro também, aqui conosco, da Britolam. E hoje é o último dia desse encontro maravilhoso que o Eterno nos proporcionou. E eu fico muito feliz em estar com vocês aqui. Baruch Hashem. Então, nós vamos fechar então esse ciclo de estudos nesse congresso do CBJM, do Conselho Brasileiro do Judaísmo Messiânico, regional aqui no Sul, né? Onde nós tivemos aí a presença de 5 líderes, membros do Conselho, que é um projeto ainda pequeno, mas que tem um grande futuro. Unir a liderança dos judeus messiânicos no Brasil não é fácil. Não é fácil. Como eu falei, cada um tem o seu jeito, né? E tem algumas pessoas que não admitem, né, algo diferente, né? E o Conselho vem quebrar isso. Vem reconhecer a liderança, reconhecer as tradições, respeitar as tradições, e nós temos a mesma essência. Cremos num único Deus, cremos num único mediador entre Deus e os homens, que é Yeshua HaMashiach. Cremos na Torá, seguimos também a Alahá. Nós discutimos isso ontem à noite, fomos dormir 2 horas da manhã, falamos sobre Alahá, principalmente, né? Foi algo maravilhoso. Então isso só nos traz crescimento, meus irmãos. O crescimento vem quando a gente muda. Sem mudança não há evolução. Não é verdade? Só que essa mudança tem que ser para o melhor, não para o pior. Não é? Tem que mudar. E mudando devagarzinho. E incorporando coisas novas, a gente está mudando. A gente está evoluindo. E não ter medo, muitas pessoas às vezes se fecham muito porque não tem segurança em si mesmo. Tem medo de perder o controle. Não ter medo porque a obra não é do homem. A obra é de Deus. É Deus que comanda. É Deus que direciona. E quando nós nos unimos, nós respeitamos. Ah, você pensa assim? Ah, eu penso assim. Baruch Hashem. Quando nós nos unimos, nós estamos cumprindo uma grande mitzvah, que é amar ao próximo. Eu não posso amar o próximo sem conhecê-lo. Quando eu conheço, eu começo a aumentar o meu amor. E é interessante que a Torá diz que é um imperativo para amar, né? Amarás o Senhor teu Deus. Você tem que, é uma obrigação, é uma mitzvah, é uma ordenança amar. Mas como posso amar se é um sentimento? Né? Eu dependo de algo de dentro para... Não, ama. Agora, a intensidade desse amor, ela vai só crescer. Você começar e dar o primeiro passo. Os casamentos entre os Bnei Israel eram feitos arranjados. Às vezes o noivo conhecia a noiva, né? Só 1 ano antes de casar. Se conhecia em poucos encontros. Fazia o shidur. E se casavam. E aquele pequena admiração, aquela expectativa começava a crescer e o amor começava a fluir. Amar a Deus
é conhecê-lo primeiro, cumprindo a sua vontade, se envolvendo, andando com Deus. E o amor ao eterno, ele vai crescer. Ele vai crescer. Ele vai crescer. Mas tem uma ordenação. Precisamos começar. Baruch Hashem. Eu gostaria de ler um texto de Apocalipse 12, 14 a 17, só como introdução. Diz o seguinte: e foram dadas à mulher, a mulher aqui é Israel, 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar. O contexto aqui é o dragão que estava aguardando a virgem dar à luz, porque ele queria tragar aquele bebê. E ela está sendo perseguida aqui no deserto. Para que voasse para o deserto ao seu lugar. O lugar da mulher é Eretz Israel. Onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Esse termo, né? Tempo e metade de um tempo, são tempos apocalípticos, proféticos. Nós não vamos entrar nisso hoje. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente se fizesse arrebatar. Mas a terra ajudou a mulher e abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançava de sua boca. Um livramento, né? A gente pode entender isso, um rio como um grande exército que vem contra Israel na sua terra. Mas só que o Eterno faz abrir a terra e entra aquele rio, salvando a mulher da destruição. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Então aqui a gente tem a mulher protegida pelo Eterno em Eretz Israel, final dos tempos. E nós vamos ter que o dragão, o Hassatã, se irou muito contra Israel e começou a guerrear, isso diz fazer guerra contra remanescentes de sua semente, ou seja, remanescentes da semente da mulher, ou seja, remanescentes de Israel, filhos de Israel. Mas se a mulher estava num lugar onde ela estava protegida, que é em Eretz, então ele começou a buscar fazer guerra com os remanescentes da mulher que não estão protegidos em Eretz. Ou seja, que está na Galuto. E quem são esses remanescentes da semente de Israel? O texto continua. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem. Remanescentes da Israel são os que guardam as mitzvot do Eterno e tem como testemunho o Mashiach e Yeshua. Final dos tempos. Está falando sobre nós. Está falando sobre nós. Uma categoria, meus irmãos. Como nós falamos aqui, Israel tem muitas tribos. Israel tem 5 linhas: ortodoxo, conservador, reformista, liberal.
e messiânica. A Satã aqui está se levantando contra nós, no final dos tempos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos ver em Gálatas 2, 7 a 8. E os próprios Talmidim de Yeshua, eles estavam divididos em missões. Veja bem, Rav Shaul falando em Gálatas 2,7 diz o seguinte: antes, pelo contrário, quando viram que a Bessorá da incircuncisão me estava sendo confiado, como a Kefa, o ministério da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente com Kefa para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Veja bem, meus queridos, aqui Rav Shaul falou que o Eterno separou a ele, Rav Shaul, com um ministério específico com os Goim. E aqui ele identifica o ministério específico de Shimon Kefa com os da circuncisão, ou seja, com os Yehudim. E qual que era essa missão? Essa missão era trazer a luz de Mashiach para as nações e trazer a luz de Mashiach para Bnei Israel. E qual que é a nossa missão hoje? Se não trazer Mashiach para Bnei Israel e trazer a Torá para os Goim. Essa é a missão dos judeus messiânicos no final dos tempos. E sempre foi. Então nós vamos identificar aqui duas categorias. Deus pode chamar, assim como chamou Rav Shaul, algumas pessoas com dons específicos para os gentios, para trazer a luz da Torá para os gentios. E pode também separar pessoas e treinar essas pessoas para uma missão específica no meio dos Bnei Israel. Eu participei disso durante alguns anos da minha vida, tendo acesso à comunidade judaica. Eu estive muitos anos dentro de uma comunidade judaica, pingando a doutrina devagarzinho, tentando trazer uma certa luz no meio do nosso povo. E digo que eu quero identificar isso com outro texto também. Atos 11, 1 a 3. E ouviram os Talmidim, os Shalechim e os Ahim que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Aqui Shimon Kefa tinha saído da casa de Cornélio, estava entrando em Jerusalém, e subindo Shimon Kefa a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Mais uma vez nós vamos ver esse grupo aqui. Esses que eram da circuncisão, eles criam em Yeshua, mas só que eram judeus de nascença, que criam em Yeshua, que tinham feito o Brit Milá aos 8 dias de idade. E como tudo era muito diferente, porque Yeshua não chegou, falou assim para os Talmidim: olha, quando eu morrer, ressuscitar, daí vocês vão para os Goim, entendeu? Vocês não precisam fazer Brit Milá nos Goim. Yeshua não falou isso. Eles vão receber o Ruach HaKodesh. Eles vão crescer muito. Yeshua não falou isso. Não tem uma profecia, não tem nada. Os Talmidim estavam vendo as coisas acontecer. O Ruach HaKodesh estava mostrando, Deus estava mostrando através do Ruach HaKodesh como eles tinham que fazer as coisas, porque não tinha tido uma orientação escrita. Por isso que tinha esse tipo de
disputa, mas esse tipo de disputa era uma disputa saudável, meus achim. O que a gente não pode é interpretar essas disputas como algo negativo. Então, aqueles que estavam em Jerusalém, eles tinham aprendido dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, que entrar dentro de uma casa de um não-judeu era correr o risco de se impurificar por causa das estátuas que eles tinham em casa, da idolatria. E a lei diz que se você entra debaixo de um teto onde tem idolatria, você se contamina. Assim como você entra num lugar onde está cobrindo um morto, você também recebe uma impureza de morte. A Torá diz isso. Então aqueles irmãos que eram judeus, que eram circuncidados e que criam em Yeshua como Mashiach, eles chegaram para Pedro e falaram: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com ele? E Kefa começou a contar a história. Daí ele vai contar a história que ele viu os animais descendo, que o Ruach HaKodesh falou que ia vir gente ali chamar para até eles terem até Cornélio. E que aqueles animais, na verdade, não eram animais para serem ingeridos, que kasher ou não, aqueles animais representavam as nações. Então aqui nós vamos ter aqueles que creram entre os Bnei Israel e aqueles que creram entre as nações. Um ministério da circuncisão e um ministério da incircuncisão. Atos 6:7 diz: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Olha, meus irmãos, crescia a palavra de Deus aonde? Em Israel e em Jerusalém, e multiplicava muito o número dos discípulos, grande parte dos Koanim. Os Koanim estavam crendo em Yeshua. E ouvindo eles glorificaram ao Senhor e dizendo: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus que creem e todos eles são zelosos da lei. Eles creem em Yeshua e todos eles são zelosos com a lei. É o que nós temos que ser, zelosos com a lei. Como esses primeiros discípulos de Yeshua eram zelosos com a lei. E lembrando lá o primeiro texto que nós lemos em Apocalipse 12, o remanescente de Israel são aqueles que guardam a lei de Deus e têm o testemunho de Yeshua. E isso em contexto escatológico. Yohanan diz claramente: os que são da semente de Israel, os que são remanescentes, no período escatológico, são aqueles que cumprem mitzvah e creem em Yeshua. Então são da semente. Nós somos da semente de Israel. Quando alguém falar: você é judeu? Você vai falar: sim, sou. Por quê? Sua mãe é judia? Não. Mas como você pode ser judeu se sua mãe não é judia? Eu sou da semente de Israel. Eu sou da religião judaica. E creio em Yeshua. Por isso eu sou semente de Israel. Os remanescentes da semente.
tendo sangue judeu ou não. Cornélio já era um homem que era temente a Deus, cumpria as mitzvot. O anjo que apareceu a Cornélio, né? Apareceu por quê? Por causa das midot dele. Ele fazia tzedakah, ele buscava a Deus e ele era temente a Deus. Então sua casa não era contaminada. O Eterno não iria levar Kefa a entrar num lugar contaminado. Mas os Yehudim e os gentios devem cumprir a mitzvot. Porque a circuncisão, na verdade, é proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Assim diz Rav Shaul. Os Yehudim estão em processo de santidade. Lá em Atos 5 foi definido. Os Yehudim estavam buscando uma resposta divina. Será que os gentios têm que fazer a circuncisão para entrar na aliança de Abraham, Isaac e Jacó? Anteriormente eles precisavam, mas agora eles estavam recebendo o Ruach HaKodesh, eles estavam recebendo uma manifestação sobrenatural, incircuncisos. Então, eles fizeram um Beit Din, eles fizeram uma reunião da lei judaica. Foi estabelecido em Atos 15, eles não precisavam fazer o Brit, mas que eles tinham que se abster do sangue. Ali nós vamos ver dos ídolos, da fornicação. Está falando sobre Torá. Só que num nível muito inicial. E todo Shabat, nas sinagogas, Moshe é estudado. Então está falando, olha, esses gentios vão estudar a Torá a cada dia. E quando a gente vem na sinagoga no Shabat, a gente está estudando. Hoje a gente aprende alguma coisa de Kasherut, amanhã a gente aprende um pouquinho de conceito de Tzinut, amanhã a gente vai entender um pouquinho mais de outras coisas. E a gente vai crescendo, e quando a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo conhecimento, amando mais ao Eterno e querendo cumprir mais a vontade dEle. Quando a gente ama a Deus, a gente quer cumprir a vontade de Deus. Yeshua, discutindo com alguns opositores, ele falava assim: vocês não são filhos de Abraão. Vocês não são filhos de Abraão porque vocês não andam nos passos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês andavam como Abraão andava. Mas o pai de vocês é Hassatã. Olha só que Yeshua fala. É Hassatã porque vocês querem fazer a vontade do seu pai, que é Hassatã. Que é querer me matar. Então o filho, ele vai fazer a vontade do seu pai. Se aquelas pessoas queriam fazer o mal para o Mashiach de Deus, é que quem estava atuando no coração daquelas pessoas era o próprio Hassatã. E o contrário, o inverso é verdadeiro. Quando o nosso pai é Deus, nós queremos cumprir as suas mitzvot. Quando o nosso pai é Deus, nós queremos cumprir a sua vontade. E a sua vontade está expressa nas Escrituras. Então não tem como a gente falar que cumprir as Escrituras, cumprir os mandamentos de Deus é pecado. Porque tem gente que fala, você cumpriu o Shabat, o sábado, você guarda o sábado, você está pecando, porque a gente está na graça. É totalmente desvinculado da verdade. Lá em Jerusalém está tendo uma grande fome. E Rav Shaul faz uma coleta nas Kehilot da Ásia. Éfeso, Tessalônia, Gálatas, Efésios. E ele pega aqueles donativos, que não são poucos, e leva para Jerusalém. Daí a gente está lá em Atos 20, 21. Quando ele leva para Jerusalém, ele distribui para aquelas congregações de judeus que criam em Yeshua, que estavam passando necessidade. E isso veio a influenciar de uma certa forma, isso veio mostrar que as comunidades judaicas, messiânicas,
elas tinham uma influência grande sobre aqueles grupos de gentios que estavam no começo da sua caminhada. Porque eles estavam dando, ofertas, dízimos para aqueles que são os seus irmãos mais velhos. E nós vamos ver que mais tarde os gentios começam a perseguir os judeus messiânicos por causa da sua autoridade. Rav Shaul fala em Romanos 3, 1 a 4. Qual é a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Ele faz uma pergunta retórica e responde: muita. Qual que é a vantagem do judeu? Muita. Qual que é a utilidade da circuncisão? Muita. Em todas as maneiras. Isso está em Romanos 3, 1 a 4. Porque primeiramente a palavra de Deus lhe foram confiadas. Pois se alguns foram incrédulos e a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus, de maneira nenhuma. Se alguns foram infiéis e foram quebrados, Deus vai quebrar a aliança com todos? De maneira nenhuma. Qual é a utilidade da circuncisão? Primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Essas palavras de Deus é a Torá? Sim. Mas também é a interpretação da Torá. É a interpretação da Torá. Lhe foi dada aos Yehudim. Por quê? Porque eles recebem de geração em geração, em geração, em geração. Passa pelos profetas, passa pelos sábios, pelos sacerdotes. Vem pelas gerações, nas festas, as interpretações da Torá e tudo mais. E não por um grupo que caiu de paraquedas, né? Chegou ontem e quer sentar na janela, como dizem, né? Pessoas que saíram lá do paganismo, doutores em filosofia, conhecedores da mente humana, da retórica, olham o texto bíblico e falam: tudo aquilo que esses judeus estão falando, né, não tem valor, porque eu estou trazendo a filosofia, eu estou trazendo a lógica de Aristóteles, de Sócrates, e mudam toda a lei, e mudam tudo aquilo que vem de pai para filho, de tradição em tradição. Yeshua não combatia o judaísmo, meus irmãos. Muitas pessoas pegam um texto e falam: tá vendo como Yeshua era contra o judaísmo? Como ele combatia os fariseus? Se ele era um próprio fariseu. Yeshua era fariseu. Muitas vezes eu falei isso para algumas pessoas, as pessoas fizeram até o sinal da cruz. Evangélico. Brincadeira, né? Mas como? Yeshua fariseu? Não. Yeshua era chamado de Rabi. Yeshua usava talit, tzitzit. Yeshua interpretava a lei. Yeshua citava Hillel, citava Shammai, citava as principais escolas farisaicas. Yeshua não combatia o judaísmo, porque ele era judeu. Ele combatia os hipócritas, porque em todo lugar tem. Existem médicos, falsos, mas também existem falsos irmãos, falsos líderes, falsos mestres. Yeshua fala lá em Mateus 23, 1 a 3, né? Na cadeira de Moshe estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observais e fazeis. Yeshua está falando: olha, tudo que os fariseus falam, vocês fazem porque eles estão interpretando de uma forma correta. Faça, mas não faça do jeito que alguns fazem. Porque eles falam, mas não cumprem aquilo que falam. Naquele momento, uma disputa entre as seitas farisaicas. Quando Shaul tinha recebido as cartas do Sanedrim,
para ir atrás daqueles que criam em Yeshua. Aqueles que criam em Yeshua eram judeus, fariseus, que criam em Yeshua. Estavam fazendo oposição. O grande erro é interpretar as escrituras de uma forma errada, não conhecer o contexto histórico. Está vendo como os judeus, até Paulo antes de se converter, está vendo como os judeus perseguiam os cristãos? Meu Deus, não existia cristianismo. Cristianismo oficial só no 3º século. Já no 2º século a gente já vai ver os pais do 2º século começando a formular uma doutrina estranha às escrituras, estranha ao judaísmo. Então a gente tem um proto-cristianismo, né? Algo que está se formando. Um cristianismo formativo, digamos. Veja lá, Atos 9, 21, diz o seguinte: e todos os que ouviram estavam atônicos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Nós vamos ver no 1º século, no 2º século, uma semelhança muito grande entre os Yehudim, que criam em Yeshua, e as suas sinagogas, e aqueles que não criam. Pesquisas arqueológicas encontraram diversos túmulos e sinagogas em Alexandria, do 1º e do 2º século, onde muitas vezes é muito difícil distinguir entre os túmulos e sinagogas de judeus tradicionais e judeus que criam em Yeshua. A cultura é a mesma, a teologia é a mesma, a visão é a mesma. Até os símbolos eram comuns. Sim. Né? Os símbolos, a menorá, no judaísmo, o cálice de vinho, o pão, e o peixe, no Egito. Foi necessário, a partir do 2º século e até o 4º século, que se mostra bem marcante grande rejeição contra os judeus messiânicos e suas comunidades. Cresceu o número de gentios que criam em Yeshua e começaram a perseguir aqueles remanescentes que criam em Yeshua e que cumpriam as mitzvot. Então nós vamos ver quem eram esses homens, o que eles faziam. Eles continuaram no judaísmo. Eles guardavam Shabat, eles guardavam as festas bíblicas como nós, eles guardavam leis de Kashrut, tradições judaicas, e as tradições daqueles que criam em Yeshua, gentios, eram tradições das cidades onde que eles estavam. Eles estavam recebendo a Torá, mas ainda com uma carga muito grande. Lembra que é um processo? É o que a gente tem que fazer. Não é de uma hora para outra que você vai começar a cumprir Shabat. Você entende a importância do Shabat. Daí você vai começar a adaptar na sua vida. Não dá para você chegar e falar agora, hoje em diante, vai cumprir as 39 melachot. Pesach. Você quebra, né? Quebra a família, né? De repente você tem você tem filhos, tem mulher. Como você falar, olha, você vai ter que fazer isso agora. O básico a gente consegue. Não vamos acender fogo, não vamos cozinhar, né? Não vamos comprar, não vamos vender, não vamos trabalhar. E aos poucos você vai incorporando as outras coisas. Mas você já está cumprindo o Shabat. Agora, quando você não quer, é o que nós estávamos conversando, né? Quando você não quer, você não evolui. Quando você não quer cumprir Shabat, você faz aquilo e para você tá bom. Isso para mim basta, tá muito bom.
Daí você passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, passa 5, passa 10, passa 20 e você não evolui. Tem que fazer para Hashem. Nós temos que evoluir. Meus irmãos, como esse grupo judaico se separou do judaísmo tradicional? Como aconteceu? Já no 1º século, nós vamos ver um grande evento que vai ser um divisor de águas, que é a destruição do templo no ano de 70. Segundo a tradição, Pedro morre em 64, em Roma. Veja que 6 anos antes da destruição do templo. E ali ainda existia um contingente de judeus que criam Yeshua muito grande. Yohanan era vivo. Yohanan escreveu Apocalipse, segundo os estudiosos, não, 100. Ele já tinha quase 90 anos. Né? Aos despés das 12 tribos, né? Sim, na Galut, né? Então a gente vê que alguns talmidim de Yeshua estavam vivos e estavam ensinando que a doutrina que Yeshua ensinou para eles, a mais pura doutrina, a água mais pura estava ali, meus irmãos. Quando veio a destruição do templo, houve um certo rompimento, porque os Yehudim que criam Yeshua iam no templo, no Beit HaMikdash. Yeshua ia. Yeshua sentava ali, né? Começava a explicar dentro do templo, debaixo das barbas dos saduceus, né? É tipo alguém vir aqui, né? Entrar na Britolã aqui e começar a ensinar aqui. Põe a cadeirinha, juntar um monte de gente. Vocês já pensaram nisso? Estava no templo onde a administração era dos saduceus. Yeshua enchia. E não só isso, mas como Yeshua derrubou as mesas, quebrou tudo, expulsou tudo e falou: aqui é a casa do meu pai. Vocês já estão deturpando tudo aqui. E o povo estava junto com ele. Então os Yehudim que criam em Yeshua eram muitos. Paulo fala, Atos fala que o povo todo amava esse grupo. Eles faziam tzedakah. A sombra de Shimon Kefa levantava os paralíticos. Meus queridos, a guerra contra Roma começou em 66 e foi até 70, né? Foi o processo de mais um Galut, da Galut de Roma, né? Então o povo de Israel, os zelotes se reuniram e atacaram algumas legiões romanas. Isso durou 4 anos, meus irmãos, de guerra. 4 anos de guerra. O historiador Flávio Josefo ficou como um líder da Galut. Depois ele acabou perdendo. E ele acabou passando para o lado romano como um historiador. Foi muito importante, um dos principais historiadores, né? E Tito invade Jerusalém em 70, destrói a cidade, queima o templo sagrado. Só que nós temos uma profecia de Yeshua dizendo que quando Jerusalém estiver sitiada, né? Saia. E quando os judeus messiânicos saíram de Jerusalém, os judeus que estavam ali, que precisavam de mais gente para guerrear, ficaram contra os judeus messiânicos. E o que aconteceu também na segunda revolta romana em 135.
Mas aí era pior, porque a Rabi Akiva tinha falado que Bar Kokhba era o Mashiach. E os judeus mencionaram, não, o Mashiach é Yeshua. Então nós não vamos reconhecer esse Mashiach, não vamos reconhecer essa revolta. Yohanan ben Zakkai, ele sai dentro de um caixão de Jerusalém. Não podia entrar na Terra Santa, né? Ele consegue sair, daí ele vai até o general que estava cercando, né? E ele fala, olha, nem todos, né? Nem todos estão contra ninguém, nem todos querem fazer essa revolta e tudo mais. E foi dado a ele, né, um local, uma cidade, a cidade de Avne, né? Para que eles começassem a se reunir como judeus para estudar a Torá. Ele é considerado como o salvador do judaísmo, Yohanan ben Zakkai. E depois de destruído, nós vamos ver judeus começando a se reunir naquela cidade, e dali começando a época entre as duas revoltas, onde eles começam a escrever, ainda não a Mishnah, que é só no período depois de Yehudá, Hanassi, né? Mas nesse período é o período de Rabi Akiva, é o período de grandes rabinos. E agora nós estamos no ano 80, anos 90, e por enquanto que nesses anos estavam sendo recopiados a Bessorá, né? Alguns livros não tinham sido escritos, como o Apocalipse, só vai ser escrito no ano 100, no ano de 75, 80, 90, nós vamos ter os escritos da Brit Hadashah circulando entre as comunidades. E os Yehudim não podiam escrever sua lei, porque existia uma tradição dizendo que a tradição, a Torá Shebel Pé, não pode ser escrita. Tem que ser passada, para que ela não caia nas mãos erradas. Nós já tínhamos a Torá escrita, a Torá, o Tanakh, mas a Torá oral não. Mas nós vamos ver nesse período onde um lado quando os judeus messiânicos começam a escrever aquilo, as suas tradições, né, a Bessorá, né, as cartas de Shaul, né? Eu tenho uma carta que o Shaul escreveu aos Coríntios. Me traz uma cópia. Ou não, vamos mandar um escriba aí, ele vai ficar aí um mês, ele vai copiar para a nossa comunidade aqui. Vamos pagar aí, ele vai viajar um mês para chegar lá e vai copiar essa carta e vai trazer para a gente. Os Yehudim estavam começando também a escrever alguma coisa. Quando houve em 135 a segunda revolta contra Roma, os Yehudim, eles ainda frequentavam as sinagogas os judeus messiânicos, ainda tinham contato com os judeus tradicionais. Não tinha templo, mas tinha sinagoga. Era o centro da comunidade. Imagine numa cidade, vamos comprar carne kasher, vamos aonde? No açougue kasher, só tem açougue, ali você vai ver um que cria em Yeshua, outro que não cria. Às vezes iam numa sinagoga e ia rezar, estavam ali juntos, até que fizeram aquela reza, né? Colocaram na Amidá, aquela reza contra os hereges, e foi, né, os historiadores dizem que foi feito justamente contra os judeus que criam em Yeshua, que estavam ali no meio. Então ficavam os olheiros ali. Quando alguém falava amém no final da prece, que é a 12ª da Amidá, né? Então eles falavam, opa, ele ali não falou amém. Pode ser que seja, né? Exatamente, mesma coisa. Estudava as mesmas coisas, né? E naquele momento a gente tinha os escritos da Brit Hadashah, que eram escritos judaicos, né? Depois que o Yohanan ben Zakkai
ele estabelece aquele centro judaico fora de Jerusalém. Depois de um tempo vem alguns Yehudim e vem o Rabi Gamaliel. Gamaliel, que foi um mestre de Rav Shaul. O mesmo. Era um mestre, aquele que ensinou Rav Shaul. Ele era da linhagem, né? Da família de Hillel. Hillel era da família de Davi, Amelech. E Gamaliel, ele fez uma grande evolução ali em Eretz Israel. E há um período ali, nos anos 80, anos 90, foi por todo Israel, pelas cidades, trazer o ensino para criança, ensinos da Torá. E ele ficou no lugar do Yohanan ben Zakkai. E quando chega na época do Rabi Akiva, ele reconhece o general, né, que era contra Roma, como o Mashiach. Então foi mais uma forma, né, mais um evento que fez com que os judeus messiânicos não aderissem a essa revolução, porque eles tinham como general um falso Messias. Então, mais uma forma de haver uma separação. E não era unânime o reconhecimento desse falso Messias. O próprio Talmud, né, em Ta'anit 4 diz: quando Akiva viu Shimon, ele declarou: uma estrela surgiu de Yaakov, Bar Korba, descendente de Yaakov. Ele é o verdadeiro Mashiach. Ele estava falando sobre, conforme a profecia de Números 24, 17. Daí Rabi Yohanan ben Turza disse: Akiva, a grama crescerá em suas faces, ou seja, né, você vai ser enterrado e ainda vai crescer face, né? Vai crescer grama, né? A grama crescerá em suas faces e o filho de Davi ainda não terá chegado. Bar Korba não é o Mashiach. Falando para Akiva. Né? E alguns também, contrário a essa revolução contra Roma, e chamava ele não é o Bar Korba, filho da estrela, ele é o Bar Koziba, ou seja, o filho da mentira. Então não era só os judeus messiânicos que também não estavam de acordo, mas outros judeus também. Muitos judeus morreram nessa campanha, meus amigos. E os judeus messiânicos começaram a ficar cada vez em número menor. E os judeus e os gentios que criam em Yeshua começaram a aumentar de número. Quando a gente entra já no segundo século, depois dessa revolução, ali os judeus foram espalhados mesmo. Jerusalém não poderia ser tocada por Yehudim. Eles começaram a escrever a Mishnah. Começaram a escrever as tradições que eram feitas de pai para filho. E nesse mesmo momento, começa a surgir seitas gnósticas dentro dos movimentos das igrejas, né? Não era nem igreja, mas daqueles grupos do cristianismo estava se formando. Então nós vamos ver Marcião, por exemplo, metade do segundo século. Ele fala que Yeshua é um Eon, né? Um tipo de um Deus que é superior ao Deus do Primeiro Testamento. Deus me livre de falar aí um negócio desse. Ele começa a colocar as bases de coisas, né, de doutrinas que
de uma certa forma, vão ser combatidas pelos pais da igreja, ditos pais da igreja, e vão contra isso, mas eles acabam incorporando essas coisas. Marcião, ele começou a reunir os livros da Brit Hadashah e determinar quais eram, quais não eram. Não tinha cânon ainda. Ele foi expulso da igreja, Marcião. E daí ele começou a fragmentar as coisas. Por exemplo, algumas cartas de Rav Shaul, até determinado capítulo valia, depois os outros não valiam. Esse livro sim, esse livro não, e começar a incorporar o gnosticismo dentro de uma visão. E esses líderes filosóficos que tinham chegado a acreditar no Deus de Israel, no Messias de Israel, eles não tinham uma base de tradição judaica, mas eles tinham uma base de tradição filosófica. Eles começaram a interpretar a Brit Hadashah, interpretar sem uma base judaica, e eles começaram a combater estas heresias. E combatendo essas heresias, eles começaram a formar uma nova doutrina. Ele está falando isso? Não, está errado. Aí eles começam a estudar e buscar na filosofia, no que tinha na Brit Hadashah, no Tanakh, e começaram a combater, mas não com as armas que eles deveriam ter, que é da tradição e da interpretação que veio de geração em geração. E aqueles que criam em Yeshua e que eram Yehudim, não. Começaram a combater também esses. Começaram a combater também. Então, quando existe depois da destruição, da revolta, os judeus tradicionais, os judeus messiânicos já estão bem mais distantes. E agora começa a estar distante também desses grupos gentílicos. Os judeus messiânicos começam a ficar isolados, cumprindo as mitzvot e tendo o testemunho de Yeshua. E finalizando aqui, meus irmãos, passando os séculos, nós vamos ver a Torá sendo jogada de lado. A teologia sistemática começa a tomar uma forma, uma teologia sistemática cristã, definindo o que é Deus, definindo o que é Mashiach. Mashiach é isso aqui, ó. Quem não aceitar, tem a fogueira ali. E isso para os judeus também. E começam a também perseguir os judeus que não criam em Yeshua. Depois do 4º século, nós vamos ver uma perseguição muito grande contra os judeus, todos, messiânicos e não messiânicos. Concílio de Nicéia, as congregações que criam em Yeshua, elas eram congregações que cumpriam todo tipo de leis, não foram chamadas. Até mesmo depois do 5º século, 6º século, algumas bulas papais proibindo as pessoas pertencentes da igreja de cumprir Shabat, de judaizar. Qualquer coisa que envolvia cumprimento de lei, a pessoa era expulsa da igreja, excomungada da igreja católica. Você está guardando o sábado? Então você vai ser excomungado. Você está fazendo Pesach? Então você está judaizando, então você tem que ser excomungado. O que a Escritura diz é a verdade, meus irmãos. Nós temos que resgatar tudo isso. É o que nós estamos resgatando. Cumprindo o Shabat, cumprindo as leis. E aqui a gente começa a entender por que nossos irmãos evangélicos não cumprem nenhuma festa. Por que os nossos irmãos evangélicos
Quando se fala de Shabat, eles acham que é pecado cumprir Shabat. Porque vem desse período. Vem desse período. E vai tomando força. Na reforma protestante, continua a perseguição contra os Errodei. Continua a mentalidade de que tudo que é judaico não serve. Agora, nos final dos tempos, agora vou voltar àquele primeiro texto que nós lemos. No contexto escatológico, Yohanan diz que os remanescentes da semente de Israel são aqueles que cumprem as mitzvot de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Esses são Israel e esses somos nós. Somos poucos, mas nós seguimos a Torá, nós seguimos as Escrituras. Nós temos um rumo, nós temos uma direção, e a nossa direção é esse livro. Então, meus irmãos, finalizando, meus queridos, voltando lá no começo, quando eu falei desses dois grupos, nós temos uma missão muito importante. Trazer Mashiach para Bnei Israel. E Paulo diz que a gente vai conquistar isso no final dos tempos com ciúmes. Quando os Yehudi vê o que a gente faz aqui, eles ficam de boca aberta. Porque nós estamos respeitando a Torá, cumprindo a Torá, agradando a Deus. Respeitando aquilo que foi determinado pelas autoridades rabínicas. Aqui nessa cidade não tem uma sinagoga tradicional. Só tem essa. E essa é uma sinagoga. Baruch Hashem. É uma sinagoga onde a gente cumpre Torá, onde a gente cumpre as festas, onde aqui só entra carne kasher. Tem zelo. Nossos filhos que estão crescendo aqui, estão crescendo estudando Torá, fazendo o Brit Milá aos 8 dias. Essa nova geração, como o Rosh Shmuel falou ontem, sobre as gerações. Nossa geração. Nós não tivemos, talvez, oportunidade de nascer dentro de uma sinagoga, mas eles estão tendo. E os filhos deles vão ter também. Se Mashiach não voltar antes. E nós também temos que ser luz para as nações. Luz para as nações. E quando a gente é luz para as nações, a gente não tem que se conformar com o mundo. A gente não tem que se conformar com as coisas do mundo. Mas transformar o mundo. Trazer a luz da Torá. Cumprir a vontade de Deus. Quem é o seu pai? Você está fazendo a vontade do seu pai? Você está fazendo a vontade do seu próprio ego? Que o Eterno possa... Tudo isso que eu falei, vocês sabem. Mas isso é bom a gente relembrar. É bom a gente meditar. Porque é a nossa direção, meus irmãos. Yeshua escolheu 12 só. Depois foi agregando. Pequeno. Nós somos poucos. Mas estamos agregando. Cumprindo a vontade do Eterno e a direção do Eterno. Num contexto escatológico onde nós vivemos. Que o Eterno possa abençoar cada um de vocês. Beshem Yeshua HaMashiach.